o Jack Motors elétrico, que promete andar mais que BMW, Audi e Mercedes pelo mesmo preço. E aí, será que ele cumpre com o que promete? Esse é o EJ7, o sedã elétrico da Jack, que foi lançado aqui no Brasil bem recentemente e que vem chamando uma atenção aí no mercado, principalmente pelo seu desempenho e, claro, por se tratar de um 100% elétrico. No caso, esse aqui já é fruto da parceria entre a Jack e a Volkswagen, que no caso consistiu na compra de 75% da Jack pela Volks e que deu origem a algumas novas versões de carro. No caso, a gente fala aqui do EJS1, EJS4, esse aqui é o EJ7 e outros modelos que estão para serem lançados. Bom, no caso, esse aqui é um sedã de 193 cavalos, 34 kg de torque, uma bateria de 50 kWh de capacidade e um 0 a 100 prometido de 5,9 segundos. Ou seja, a promessa aqui é de bastante desempenho, uma potência boa e uma concorrência direta com grandes marcas. Bom, no caso, andando aqui ao redor, você vê que ele já conta com faróis Full LED, sensor dianteiro, porta de carregamento aqui na frente, que eu já mostro para vocês, rodas aqui que não são tão grandes, mas já tem um aro 17, logo 100% elétrico, retrovisor, entrada sem chave, aqui já fica uma advertência que só entra sem chave por essa porta aqui, uma traseira meio fastback barra coupé, né? Tem um porta-mala bom até, 590 litros, e essa lanterna de LED bem comprida, que até faz um caminho quando você tranca o carro, semelhante a alguns modelos alemães que a gente já conhece. Bom, no caso aqui do Jack, o que a gente destaca rodando nele, andando com ele, que o foco de fato é conforto. Esse é um carro de comprimento muito semelhante aí a um Honda Civic, tem 4,7 metros de comprimento, enquanto de entre-eixos ele vai ter 2,7 metros, ou seja, é um carro espaçoso, um carro confortável. Acerto de suspensão vai nesse mesmo sentido e o desempenho do motor elétrico ajuda tudo isso. Bom, mostrando um pouco aqui dos detalhes dele, a gente pode dizer que temos porta-mala elétrico, câmera de ré, aqui já os cabos de carregamento, já mostro para vocês. Embaixo vai ter aqui a parte de vedante, já que esse é um carro que não tem step. E quanto ao interior dele, ele lembra bastante alguns outros modelos da marca, até em questão aqui de volante, acabamento dos bancos. Porta aqui recebeu alguns apliques. E teto solar, bancos em couro, detalhe em marrom. Mas antes da gente entrar aqui, vamos falar de carregamento e também mostrar como que é por baixo do capô. Bom, recarga é um pouco diferente de outros modelos que a Jack traz aqui para o Brasil e de outros elétricos também. Ela é aqui na frente. Você pode ver que tem dois locais para conectar, carregador rápido e carregador lento. Lembrando, esses aqui são plugs GBT, padrão chinês, então tem que ter um adaptador para conectar na boa parte dos wallbox disponíveis no Brasil. Esse ponto a gente já conversa um pouco mais, mas aqui na frente é a recarga. Embaixo do capô, a gente vai ter o motor, que tem aí seus 193 cavalos. Podem ver que aqui tem toda a unidade do conjunto elétrico, né? Que vai desde arrefecimento, desde conectores, que os cabos em laranja, muito conectados na parte da frente. E lá embaixo, se der um zoom, dá um zoom aqui, você vai ter o motor, mostra até ali a potência em kW. E que no caso fica instalado aí no eixo dianteiro do carro. Ainda comentando um pouco sobre a bateria, ela tem 50 kWh, o que não é uma bateria muito grande. Na verdade, é uma bateria ali de um Renault Zoe, por exemplo, e 10 kWh a mais que um Nissan Leaf. E o que significa? Que a gente precisa dessa capacidade, dessa energia para carregar o carro, ou seja, com o preço do quilowatt-hora aí,
você consegue concluir qual que é o valor da recarga. Muito bem, entrando agora aqui por dentro, primeiras impressões é que ele teve um ajuste muito bom para se tornar bonito no interior, né? Ganhou aqui, ó, detalhes em couro marrom desenhados, até com uma costura clara, um black piano, cromado aqui nas maçanetas também, controles aqui de retrovisor, rebatimento, aqui para abrir a recarga, estacionamento e porta-mala. Bom, por dentro a gente tem aqui o painel digital, agora está desativado, já ligo. Essa tela que a própria Jaque brinca que é similar à Tesla. Botão de partida, 2 USBs, um Apple CarPlay e outro para carregamento. Aqui o câmbio, pisca-alerta, controle de tração, freio de mão e auto-hold. Bom, olhando mais um pouco no interior, eles também tiveram um cuidado aqui de desenho das saídas de ar, bem como aqui no desenho dos bancos, até o encosto de cabeça fixo. Ali um pouco dos bancos traseiros, bem espaçosos, já mostro para vocês um pouco. Também os detalhes em marrom lá atrás. E aqui o teto solar panorâmico, que é interessante por ser um sedã, mas também não é algo tão grande. Mas bom, vamos dar partida para poder mostrar um pouco de como que é esse carro. Então, pé no freio, dedo no botão. Já temos aqui a tela, mostrando autonomia, percentual de bateria, velocidade, câmbio, o ready, mostrando que está ligado, e também o consumo médio de energia. Aqui, ligou a multimídia, já está até sintonizada na rádio. Para voltar ao centro, clico aqui e já aparece de início o Android Auto, Apple CarPlay, telefone Bluetooth, seleção de rádio. Aqui para a esquerda, ajustes do carro, como rebatimento retrovisor, modos de condução, entre outras funções. Bom, aproveitando que a gente já está por aqui, tem 2 modos de condução, Eco e Normal. No caso do Normal, ele desativa a regeneração, e no Eco você pode configurar 3 modos de regeneração: o modo fraco, normal e forte. No caso aqui, o que eu achei melhor foi o normal, porque o forte ele praticamente freia o carro, e às vezes para regenerar isso não é tão interessante como você permitir a rolagem dele. Bom, vamos para o painel. Aqui está no azul, mas ele pode ficar amarelo, vermelho, e você ainda consegue ter algumas funções, como multimídia, como um menu, aqui de avaria, alarme de velocidade, volume, entre outras funções. E agora, falando um pouco aqui sobre equipamentos, eu já adianto, ele cumpre com o básico, mas ele deixa de ter itens de assistente semi-autônomo. Então vou passar um pouco aqui pelos itens que esse carro tem e vocês me dão as conclusões a respeito desses itens. Então, numa passada rápida, aqui todo o kit de piloto automático, mas que não é adaptativo, sensor de luz, sensor de chuva, rebatimento elétrico dos retrovisores e um ponto legal até que ele tem ajuste de altura dos faróis, que é algo bacana, câmera de ré, que tem uma boa visibilidade, já mostra até o gráfico de sensor dianteiro e traseiro por aqui, e com ângulo de esterço. Pelo preço, claro, a gente já poderia falar em câmera 360 graus, mas esses são os itens. Ele peca em coisas como aqui no retrovisor. No caso, aqui na parte de teto solar, é interessante ele ter até a persiana elétrica, o que não é algo tão comum em tetos solares que não são panorâmicos. E agora, no que se refere a multimídia, a gente tem elogios, mas a gente também tem algumas críticas. O principal elogio, ela já chega com Apple CarPlay e Android Auto, ambos por cabo. Quando você espelha a tela, fica bem legal de você poder manusear música, Waze e outras funções. Porém, o sistema ele poderia ser mais rápido. O sistema ele não é tão ágil e isso acaba atrapalhando um pouco a experiência. Na prática, você consegue se acostumar, mas poderia ser um pouco mais veloz. Bom, o que a gente pode dizer aqui é que na própria mídia a gente tem algumas funções. Por exemplo, luz de atmosfera. Esse carro tem todo um sistema de luzes aqui na porta dianteira, porta aqui, e aqui na frente do carro.
que você pode escolher entre várias cores. Ela fica pulsando, ou ela fica estática, ou ela pulsa conforme a música. Confesso que os desenhos são um pouco estranhos, mas eles são interessantes assim quando você coloca a música. É algo interessante, diferente do que a gente está acostumado. Bom, sobre carro, você tem também ali pressão dos pneus, rádio, telefone, música Bluetooth, sistema, onde você consegue ter alguns ajustes, principalmente de RDS, etc. Conexão de dispositivo. Outro ponto que tem gente que também critica e não gosta é que o ar-condicionado é direto na tela. Até é tranquilo de se acostumar, mas você configura tudo por aqui, seja para você escolher a velocidade dele, ou seja para você escolher a temperatura, o que é algo que também pode ser um pouco contra-intuitivo. Bom, falando agora sobre carro no geral, ele marca até 402 km de autonomia por aqui. Carro que está bem novo também, e tem ali uma indicação de temperatura. Bom, vamos para a parte do acabamento, que eu sei que bastante gente gosta disso. A Jaque caprichou aqui no que se refere ao acabamento. Como eu comentei, a Jaque teve o cuidado de colocar uma tonalidade em couro marrom aqui, com costuras, também os apliques, colocou até uma luz de LED interna, bancos em couro e também o porta-braços em couro marrom. Porém, outros detalhes seguiram em plástico, como a gente pode ver aqui, parte superior das portas, aqui na porta traseira também seguimos com plástico, mas tem o couro aqui em cima é plástico, e outros detalhes do carro. Aqui no meio, vamos já para a próxima parte, falamos em saída de ar para os passageiros, tem até 2 USBs aqui embaixo, que é algo bem interessante. E de espaço, a situação é essa. Eu tô sentado aqui, eu tenho aí 1,73 m, então vocês podem ver que fica bem espaçoso. Chutaria aqui para quem tem mais aí de 1,80 m, dá para botar os dois aqui. O único ponto seria o aperto no banco, no espaço do meio, mas o que também é algo comum para a categoria. No mais, outros detalhes do Jaque são aí de itens que poderiam ter a mais, né? Falei ali de assistentes semi-autônomos, mas a gente também tem só o ajuste para frente, para trás, para cima e para baixo do banco do motorista elétrico. Então isso é uma questão que poderia ser diferente. E como eu falei de assistentes semi-autônomos, no caso ele não tem. Ele não vai ler faixa, não vai ter detector de colisão, também não vai ter aí detector de ponto cego. Então são questões que, principalmente pela modernidade que o carro oferece, poderiam sim ser resolvidas. Bom, o que eu quero trazer para vocês agora? A parte de carregamento, que envolve aí um ponto bem curioso e que é legal da gente estar reforçando, principalmente pelo objetivo da página, né? Então, bom, vamos abrir ali o bocal. Vocês podem ver que ele vai saltar. E eu vou pegar também o adaptador para carregamento, para vocês entenderem um pouco do que acontece. Vamos falar de recarga. O que acontece? Mostrei que aqui na frente a gente abre a porta e tem 2 plugs. Esse aqui é de carga rápida e esse aqui é de carga lenta. Nessa carga rápida, a promessa é que de 0 a 100% vai demorar aí 1h45, enquanto aqui vai demorar 10 horas. Nesse caso, carregador residencial ao box, em que você conectaria ele ali. Mas qual que é o grande ponto aqui? Primeiro, a carga rápida do carro, ela leva esse tempo de 0 a 100, mas de 20 a 80% demora apenas 1 hora, ou seja, facilita muito para a viagem. Só que o Jaque, ele ainda vem com um padrão de conector do tipo chinês, ou seja, um padrão que precisa de um adaptador para você carregar, e no caso, a própria Jaque fornece ele para gente. No caso, esse adaptador aqui, vejam que esse aqui é um bocal do tipo 2, e na outra ponta vai ter um bocal de carregamento do padrão chinês. E agora, claro, outra coisa que eu queria mostrar é o carregador portátil. Veja que eu conectei aqui ele no padrão lento GBT, e do outro lado a gente vai ter uma tomada convencional, uma tomada de 3 pinos. Claro, aqui é uma tomada que vai entrar num 220 de 20 amperes, então também é uma energia um pouco maior. O que acontece aqui? Aqui a carga vai ser ainda mais lenta que num carregador de parede wallbox. Aqui vai dar para carregar a bateria inteira provavelmente umas 14, 15 horas, porque entra bem menos energia, entra ali uma média de 1,5 kW contra 7 do wallbox,
e 50 da carga rápida. Então, pensando que a bateria tem 50 kWh, quanto entra por hora, você chega na conclusão do tempo. Mas é um baita quebra-galho, a gente até fez uma viagem com ele e pôde carregar nesse modo, porque pelo menos enquanto o carro está parado, você conecta ele num 220. Mas e aí? Qual que é o preço da brincadeira? Bom, sem mais delongas, esse carro está custando hoje, aqui, maio de 2022, 260 mil reais. No caso, só tem um tipo de motorização, um tipo de bateria, então esse é o valor do carro. Como eu comentei, o adaptador para carga rápida, que é algo muito útil, vai custar mais 13 mil reais, e junto com o carregador wallbox de parede, que também é interessante de você comprar, então provavelmente a marca deve ter alguma negociação junto. Mas bom, esse é o valor do modelo, e agora a gente vai para um vídeo andando com ele na cidade, e depois na estrada, trazer aí um pouco de desempenho, 0 a 100, e vocês me trazem a conclusão de vocês. Então agora a gente vai fazer um teste de cidade com o Jaque, depois de mostrar um pouco de interior, agora a gente vai poder mostrar como que ele se comporta. Então bom, carro elétrico, tá ligado, para sair sempre zero ruído, até que nosso primeiro comentário, que o carro não tem ruídos, mas ele tem um som para pedestres, então vocês escutam um barulho que quando eu acelero um pouco mais até ele para. Então esse é o primeiro comentário. Bom, quanto ao andar do carro, a suspensão dele é macia, confortável, o carro é bem ágil, porque ele tem uma boa cavalaria e um bom torque. Queria até comentar que comparado a outros modelos da Jaque, como o SUV que a gente já andou, a suspensão está até muito mais ajustada para a cidade do que estava naquele modelo. Então esse é um primeiro comentário, muito porque é questão de afinamento. Agora quanto ao andar, esse é um carro que anda muito bem de 0 a 100, vocês podem ver ali, e que tem como o principal ali a velocidade até 100 km por hora, um pouco mais. O próprio carro vai limitar em 150. Mas, no uso mais esportivo, você vê que a suspensão já não se comporta tão bem. A suspensão ela já acaba tendo uma rodagem mais macia, mais mole, e isso é algo que pode não ser tão interessante. Fora esses pontos, pensando no uso confortável, no uso de cidade, o carro super atende à demanda. Vamos falar aqui um pouco de modos, até mostrar um pouco aqui na tela. O carro tem alguns modos de condução, né? Ele tem o modo de condução normal e o modo eco. No modo normal, o carro fica mais solto, roda mais, sem tranquilidade. E no modo eco, ele realmente fica mais restrito e é o único modo em que a regeneração de energia é ativada. No caso, essa regeneração que tem 3 fases, a fraca, a normal e a forte. Na forte o carro praticamente para em semáforos, sinaleiros, e isso pode ser interessante ou não dependendo do teu uso. Aqui eu particularmente estou preferindo utilizar a normal sempre, muito porque nesse modo eu consigo aproveitar também um pouco do balanço, um pouco da rodagem para o carro rodar mais. Na forte às vezes fica muito forte a regeneração e a gente não consegue fazer o carro rodar tanto, certo? Agora de desempenho, acelerar um pouquinho aqui, dá para ver um pouco da velocidade ali no painel, mostrar um pouco da retomada dele até 60. Então veja que falando em uso urbano, condução tranquilo, presta atenção agora no baixo ruído andando. Um pouco mais de retomada. E esse é o comportamento do carro. Fazendo algumas curvas, como eu mesmo comentei, o carro é macio, tranquilo, mas ele não é tão afiado, ele não tem uma dirigibilidade tão afiada. Então é um carro que, assim, se você quiser comparar às vezes de tocada com uma BM, um Audi ou uma Mercedes, que são carros que a própria Jaque pontua, ele não vai ter tanto desempenho nesse quesito. Agora até de consumo, eu falei um pouco de consumo do carro já, ele está fazendo 15 kWh a cada 100 km, e isso é um pouco da média do carro. No caso, na cidade ele vai fazer uns 15, então você pode ter uma boa ideia de quanto ele vai rodar com a bateria de 50 kWh. Agora, vamos partir para a estrada para fazer ali 0 a 100, uma retomada
e falar como é que é o comportamento desse carro por lá. 0 a 100 km por hora. Na estrada, a gente está fazendo aqui uma viagem com ele e a gente também vai coletar alguns dados de desempenho. Então agora a gente vai colocar 60 km por hora nele para poder fazer uma retomada e mostrar como é que é o desempenho desse carro. Então agora, acelerando para ver como ele anda. É nítido que o rodar do carro é bem silencioso. Podemos aqui elogiar a suspensão dele e aqueles ajustes de esportividade que eu comentei, que no caso são os únicos pontos que ele acaba deixando a desejar. Fora isso, para rodar é bem tranquilo. Mostrando um pouco aqui do interior novamente. Esse é o habitáculo, com destaque para o vidro traseiro um pouco menor aqui dentro do que a gente tinha percebido do lado de fora. Fora isso, concluindo o nosso teste de estrada, quero mostrar mais alguns detalhes do interior, agora que está um pouco mais escuro. Podem ver que ele tem uma iluminação aí branco, junto às cores do painel. Já aqui a tela dá para ver melhor, já que não está no escuro. Ela pode ficar amarela, vermelha ou azul. E o carro é muito bom no comportamento na estrada. O farol Full LED, uma visibilidade muito interessante. E o silêncio a bordo é ótimo. Trazendo aqui alguns pontos só antes da gente concluir, que esse é um carro que pelo preço dele, ele poderia ter mais itens de assistência. Na verdade ele quase não tem nenhum, né? No caso, ele poderia ter detector de faixas, detector de colisão, poderia ter também detector de ponto cego e um piloto automático adaptativo também cairia muito bem nesse veículo. Fora isso, o carro entrega muito bem a proposta aí por uma rodagem na estrada. Concluindo então, esse foi o EJ7. Passamos por fora, por dentro, um teste de cidade, um teste de estrada. Vocês puderam ver aí alguns números de 0 a 100, retomada, mas a conclusão e a pergunta final que fica: vale a pena? Você teria? Seria uma opção interessante? E ele realmente consegue bater de frente com os concorrentes alemães? Comenta aqui embaixo e deixa suas impressões. Recapitulando então, esse é o EJ7 de 193 cavalos, 34 kg de torque, 0 a 100 em 5,9 segundos, velocidade máxima de 150 por hora e bateria de 50 kWh. Bom, se você gostou, se inscreve aqui no canal e comenta. Vai ter um vídeo dele também aí, que vai ser numa viagem que a gente fez e dá pra gente trazer as melhores impressões. Sou Matheus Afonso, da Electric Car BR. Obrigado por acompanhar.